Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite ao Wilson, boa noite à Jéssica, que está aqui agora. Estão os dois aqui agora para fazer parte dessa transmissão. Como é uma transmissão também aberta, está disponível o link lá no Facebook para as pessoas que quiserem entrar na sala e fazer parte dessa conversa, que nós damos o nome de conversa espontânea. Hoje nós vamos abordar um tema sobre evolução e involução. Então, boa noite, Wilson, boa noite, Jéssica. Sejam bem-vindos. O Wilson se apresentando. O Wilson, na verdade, eu sou José Wilson, né? E membro da Sociedade Brasileira de Aviólogia. Complicadores, né? Até administradores, né? Até peregrino, né? Sempre em busca de conhecimento. Muito bem. Agora vamos ouvir a apresentação da Jéssica. Boa noite, eu sou a Jéssica, né? Sou filha do Bento. Já faz uns anos. Quem sabe até mais tempo, né? E também estudo, participo dos estudos da eubiose, faço parte da eubiose, e finalizei o grau Caruna, né? E agora prossegui para o grau Caruna. Sejam bem-vindos. É. O Wilson, eu vou pedir para o Wilson depois falar um pouquinho mais alto, que a tua voz depois está chegando um pouquinho baixo, tá? Eu quero avisar as pessoas que estão assistindo, que estão assistindo, que forem assistir, que a gente ainda está numa fase de aprendizado, de transmitir ao vivo. Então, é uma coisa boa, porque todos nós vamos construindo junto essa caminhada. Como nós havíamos comentado, hoje a gente vai abordar um tema que é muito importante, que toca de perto a cada um de nós. Todos nós sabemos, de alguma forma, de que a gente existe nesse mundo por algum motivo. Alguma coisa nos diz que tem uma finalidade a nossa existência. Mas poucas vezes a gente para refletir sobre qual é essa finalidade. E também para saber como se processa a evolução, a existência, como é o processo de existência. Então, hoje nós vamos conversar sobre a existência no aspecto da evolução e da involução. Nós vamos focar um pouco mais na evolução e na parte involutiva vamos conversar o suficiente para deixar as pessoas com vontade de continuar pesquisando e aprendendo mais um pouquinho. Bem, inicialmente, nós podemos nos perguntar, mas para que conversar sobre evolução? É simples e, ao mesmo tempo, não é tão simples, porque nem todos nós estamos interessados em saber a nossa própria origem, nossa história, a nossa procedência. Não, talvez que a gente não esteja interessado, mas porque isso até agora não foi colocado como uma necessidade, talvez, mesmo no processo de educação que recebemos. Nesse momento aqui, nós podemos olhar aqui um gráfico, vamos usar esse gráfico para começo de conversa. Nós temos aqui uma criança, um grupo de adolescentes, um grupo de jovens e um grupo de adultos. Talvez nem todos possam ver em casa, porque a imagem na tela é pequenininha. Mas, olhando para a criança... Oi? Dá para ver? Eu pedi para você ampliar, pedi para você apertar Shift F5. Vou fechar naquele quadradinho que eu falei mesmo lá embaixo. Eu vou apertar o Shift F5, né?
A questão é que se eu tirar tudo do ar, e depois eu não consigo voltar. Então tá. Então, eu acho que é, é. Então, vamos. Acho que as pessoas verem assim, mais ou menos pequena, mas depois, no próximo, eu tento ver se eu consigo fazer esse teste. Bem, então a criança nos remete à nossa origem, à nossa procedência terrena, quando a gente nasce. A primeira fase. A segunda foto nos lembra a fase da adolescência, logo em seguida que passa aquela fase mais infantil. E na terceira, na fase do jovem, faz lembrar a fase já da interação, ligado com as nossas percepções emotivas. E a quarta fase seria a fase mais adulta, seria a fase em que a gente já tem acumulado as experiências das fases anteriores. Então, podemos ver que na primeira fase, a criança, o bebê, ela traz a sua tônica, o seu estado a sua estado de vida, consciência, ligado mais ao físico e ao vital e às sensações. Os demais estágios estão latentes na criança, a serem desenvolvidos, como resultado das experiências que nós trazemos do passado. Já o adolescente, eles estão mais focados na parte vital, na parte da energia física, tendo em latência, acumulando, então, as experiências do físico no vital, e em latência, os aspectos afetivo, emocional e espirituais a serem desabrochados cada vez mais. Isso varia de pessoas, de grupos, conforme o foco da evolução, o foco do conhecimento, varia também da família. Aí, se a família tem um pouco de conhecimento, ela já começa desde cedo a passar informações para fazer o apressamento desse processo de compreender a evolução, de compreender quem a pessoa é. Já o adolescente está focado mais no lado emotivo, estando fazendo cumulativamente as duas partes anteriores e em potencial o mental e o espiritual a ser sendo desenvolvido. Já o adulto, ele já tem essas três partes anteriores e está desenvolvendo, costuma desenvolver o mental, a mente concreta, o racional, o conhecimento através do estudo, da própria experiência do passado, ele tem, então, a maneira de desenvolver isso. Normalmente, na fase que a gente está, já trazemos embutido também, nesse momento, o aspecto espiritual para muitas criaturas já bem desenvolvido. Variando de nível de consciência, de acordo com o processo anterior do qual a gente passou. No entanto, a gente pode verificar e nos perguntar, e antes disso? Como era a nossa vida antes do berço? Antes de nascer? E depois dessa existência, depois da fase concluída, essa experiência terrena? Então, fica essas duas perguntas que normalmente as pessoas, nós procuramos evitar abordar esse assunto por dificuldade de informação e de conhecimento a respeito. O único conhecimento que nós normalmente trazemos são os conhecimentos religiosos e aqueles que passaram de geração por geração e que são o resultado das experiências do passado. Bem, mas, no entanto, existe uma lei, existem leis que regem o universo. Então, existem leis universais das quais, se nós tomarmos conhecimento, a gente poderá progredir mais consciente nesse processo de transformação e de aquisição de consciência. Muito bem. Algum comentário aí sobre essa fase, para nós passar para a parte 2? O Wilson quer comentar um pouquinho, nós temos várias lâminas, o Wilson vai ter bastante assunto para falar.
pode alternar, por exemplo, o Wilson pode falar uma coisa, a Jéssica pode falar outra, ou pode levantar uma questão. Bom, a respeito do... Você fala, vamos dizer assim, uma dúvida. Você disse o antes, né? Como que a gente sabe do antes, se a gente não lembra, né, das vidas passadas? Existem umas aspas aí, né? Alguns lembram, né? Mas esses alguns aí tem que ter... Você já tem que ter uma certa preparação. Porque o inimigo que lembrava era o Antônio Carvalho. Ele gostava muito de falar de algumas vidas passadas, alguns problemas dele. Então, vamos para agregar também, ele sempre falava, né? Ele gostava sempre de dizer que em 1938 foi quando ele, vamos dizer assim, ele, enquanto outra pessoa, ele morreu, e depois de 3 anos, ele nasceu como Ademar. E ele sempre dizia que, por fato de ele ser juramentado, né, então não demorava muito no atual, né, para 3 anos depois que morresse, no máximo 3 anos, ele estaria de volta. Isso ele cansou de falar. Então, eu acho muito interessante, né? Se ele estaria de volta no máximo 3 anos, ele morreu em 2012, né? Então, ele já está de volta aí. Em algum lugar ele já está de volta, né? E se ele falar, é porque ele tinha oportunidade para falar, né? Acredito, né? Então, são coisas que eu acho interessantes. Muito bem, Wilson. Foi bom você fazer essa abordagem, para ficar como uma questão que, no decorrer do tema, pode ele voltar sobre um outro ângulo. Bem, antes de passar para o próximo slide, nós temos aqui que tem as leis universais, são as 7 leis universais, que é a lei do mental, lei da correspondência, da vibração, do ritmo, da causa e efeito e do gênero. No caso, a lei que nós estamos aqui focando hoje, que é a lei da evolução, está ligado com a lei do ritmo. Por isso é que a gente tem essa ligação com o passado. Por isso que a gente se pergunta, e o passado? Bem, nesta nova lâmina, a gente dá uma olhada sobre a nossa busca de compreensão sobre o aspecto do conhecimento, olhar para isso, se colocar fora. Imagine a gente olhando para nós mesmos e olhando para a vida, para a existência, e que existe um caminho que a gente costumamos, que a sabedoria das idades chama de lei. Dentro desse caminho, nós estamos inseridos num contexto onde existe uma parte em nós que a gente considera que a parte luminosa, a parte que é procedente do universo do divino consciente, que é o espírito. E a outra parte, que está ainda em processo de aquisição de consciência, seria a matéria ou as trevas. Então, cosmicamente, existem 2 forças, aquilo que está consciente se entende como espírito, e aquilo que ainda falta ser transformado para adquirir consciência cósmica do divino, da fonte, da criação, ela é a matéria. Se colocando nessa situação, podemos notar, então, que temos normalmente duas tendências. Trazemos, então, as tendências do passado, negativas e positivas. Essas tendências vão fazer parte, vão desabrochar no momento atual. Se nós, como pessoas humanas que já passamos pelos ciclos anteriores, procurarmos conhecimentos e desenvolver isso do lado da consciência, com sabedoria, nós vamos girar a roda do lado do bem, do amor, da fraternidade. Fazendo o contrário, nós agindo do lado do interesse pessoal, nós podemos desconsiderar a busca do conhecimento, nós agiremos
com ignorância no sentido de desconhecimento, daí passaremos a atuar na vida sem saber que tudo existe uma lei de causa, de efeito, tudo tem um resultado. O resultado de uma existência dentro de um processo da aquisição de consciência vai para uma transição consciente, igual você comentou do nosso irmão que já passou pela face da Terra. Já a transição que se dá pelo lado do não conhecimento, da inconsciência, do desconhecimento do processo, nós passamos pelo processo de transição inconsciente. Isso a gente pode considerar que seria o aspecto, existem dois aspectos, um aspecto evolutivo e um involutivo. Mas eles não atuam separadamente, normalmente atuam junto. À medida que a gente usa o equilíbrio entre a parte involutiva com a parte da evolução, a parte da consciência com a inconsciência, a gente segue em frente. Do contrário, se nós agirmos de um lado, a roda começa a girar indefinidamente do lado involutivo e a tendência é não passar para o ciclo seguinte com consciência, e sim permanecer na roda de samsara, ou na roda da existência, mas normalmente pode até ir diminuindo de estado de consciência e como tudo é cíclico, há um prazo, há um período. A lei do ciclo ela é inexorável, assim como existe a hora, o minuto e segundo, que a gente tem tempo para concluir as coisas, a existência também tem, o cosmos, tudo existe um tempo. Existe sempre uma oportunidade da gente refazer o caminho, mas vai chegar um momento que o tempo se esgota e aí tem que esperar um próximo momento evolutivo. Do contrário, se for para o lado da consciência, aí vamos ficar também rodando indefinidamente do lado só do amor, mas se não tiver compreensão dos dois lados, a gente evolui também um pouco devagar. Mas evolui um pouco melhor, mas está evoluindo do contrário de quando a gente adota um comportamento contrário. Passando, então, para a terceira lâmina, aí, ilustrando isso, nós podemos olhar aqui que tem uma roda que a gente considera aqui, vou chamar aqui a roda da vida. Então, há 3 direções, ou 3 forças, que é colocado na nossa frente. Essas 3 forças, e elas 3 forças elas são resultados daquilo que a gente já experienciou no decorrer dos ciclos e das existências anteriores, ou mesmo da nossa caminhada aqui na face da Terra. Então, essa vai sendo cumulativa, a experiência vai sendo cumulativa, tanto as negativas como as positivas. Então, de um lado, são a evolução, as tendências evolutivas do passado, construtivas, e a outras involutivas do passado, que podemos potencializá-las, tanto as negativas como as positivas. Potencializando as negativas, a tendência é permanecermos no ciclo decadente, ou de involução, ou de desconstruir. Mas se a gente tem a tendência, detecta que as nossas tendências negativas, tomamos consciência, nós sublimamos, daí há um salto de evolução. Aí, então, esse jogo da polaridade nos favorece no sentido da evolução. Potencializando as tendências positivas, nós podemos potencializar, se nós nascemos com tendência positiva e negativa, mas podemos potencializá-las ou densificá-las, ou então ignorar as tendências positivas e focar na outra, ou então fazer o contrário, nós não focarmos nas tendências negativas e nas positivas. O ideal para que haja uma evolução consciente é compreender as duas e procurar, então, caminhar com o equilíbrio, buscar o equilíbrio através de um processo que nós chamamos de amor, vontade e sabedoria, ou seja, usar a vontade para tomar decisões de adquirir conhecimento
e o amor para que esse conhecimento seja por amor à humanidade e não por interesse pessoal, para tirar proveito, por exemplo, do conhecimento para a nossa existência atual, exclusivamente e não coletiva. Algum comentário até aqui? A respeito do conhecimento, da busca, né? Eu acredito que muitos buscam, muitos aprendem. Só que, será que todos, assim, dentro do que aprende, conseguem absorver de uma maneira que seja, vamos dizer assim, a fazer a chamada analítica? Porque a gente sempre vê pessoas legais, muitos, vamos dizer assim, que pregam uma coisa e fazem outra, né? Pregam amor, pregam isso, enfim. Só que eles pregam, mas não vivem o que pregam. Então é uma coisa que, vamos dizer assim, eu me cobro muito. Né? Dentro do que eu busco, eu estou sempre me cobrando. Porque senão, o que adianta eu saber, eu aprender e, vamos dizer assim, não viver o que eu sei e o que eu aprendo, né? E tentar passar por, vamos dizer assim, por próximo de uma maneira mais sutil e mais passada, né? Então, o saber, o conhecimento, para todo mundo. Agora, muitos buscam também por isso, só que não vive, né? E eu estou julgando. Mas, dentro daquilo que eu vejo muitos, principalmente, né, às vezes, da maneira com que eles postam as coisas, né? Então, você consegue perceber que posta uma coisa que vai contra aquilo que, vamos dizer assim, que eles aprendem. Então, sei lá, eu acho que isso vai vingar mais, né? Bem, o Wilson, essa colocação tua é interessante. É que nós, independente de quem quer que sejamos, todos estamos caminhando. Nós vimos ali que temos estado de consciência anterior. E esses resultados, nós somos resultado do passado. E cada um vai colocando na vida a experiência cumulativa. Como nós temos as duas tendências, é natural que nós estamos num processo de aprendizado em conjunto. Tá? Então, é muito importante essa colocação para que a gente reflita e olhemos de uma maneira construtiva o processo como um todo. Passando então para a quarta lâmina, vamos então dar uma olhada, porque à medida que a gente vai andando, a gente vai compreendendo o propósito da evolução e as etapas. Evolução acontece em 7 etapas ou 7 globos. Então aqui vamos dar uma passadinha para recordar quais são as etapas evolutivas da consciência, da mônada ou da nossa essência divina projetado nos planos da matéria. Antes mesmo da gente se projetar em forma física, humana, há etapas anteriores pelas quais a nossa consciência já passou. A primeira etapa conhecida foi a etapa que passamos, foi no reino mineral. Essa etapa foi completada já. A segunda etapa é a etapa do reino vegetal, completa. A terceira, o reino animal, também completa. Então, são 3 etapas já de completude da evolução da consciência do passado que está projetado cumulativamente em cada ser humano. Estamos, então, nesse momento, na quarta etapa, que é conhecida como etapa do reino hominal. Essa etapa aí está incompleta, é por isso essas dificuldades de compreensão e nós agirmos de acordo com a consciência. Estamos na quinta etapa,
E da quinta, ou seja, e dentro da quinta etapa, que é a quinta raça área, nós estamos na quinta para a sexta sub-raça da raça área. Então, veja só, nós, além de passar pelas etapas anteriores, já dentro da etapa humana, já percorremos 4 tipos de humanidade e já somos o quinto tipo. E lembramos que cada tipo de humanidade, cada etapa, a gente passa por 7 estados de aperfeiçoamento, 7 experiências. Lembrando que tudo isso é cíclico. Tem um começo, um meio e um fim. Tem uma meta a ser atingida. As etapas seguintes, que estão por vir, seria a quinta etapa, seria a etapa angélica, que é o futuro. A gente teria um angélico parcial, uma compreensão parcial do sistema angélico. A sexta etapa seria o angélico pleno, aquele que teria o semideus. A sétima etapa seria quando a consciência se fundisse com a nossa origem, que nós tornasse a consciência, fundisse com a consciência crítica. Quando a humanidade, então, se funde, aí completa esse processo evolutivo nesse globo. Findando os 7 ciclos, entra assim, o que é conhecido nas ciências ocultas, ciência esotérica, ou ciência da vida, ciência das idades, ciências eubiótica, como um período de repouso cósmico, que a gente poderia dizer que é um repouso pela mesma quantidade de período que esteve em atividade, ou seja, usando a linguagem 7 eternidades. A partir desse repouso, se volta novamente, a partir de um ponto laia no universo, inicia um novo processo de manifestação, onde as consciências retornam ao processo evolutivo. Aquelas que atingiram o seu nível mais alto de evolução voltam já numa oitava acima. As demais retornam nos ciclos de evolução do momento futuro, dando continuidade do estado de consciência até onde atingiram. No entanto, todas estarão no processo evolutivo do próximo sistema. Já visto que o sistema anterior já tenha entrado em fase de desconstrução. Seguindo nos estágios da consciência, mas será que tudo isto que existe evolui como planejado? A gente tem uma meta. É a mesma coisa, nós, na nossa atividade, temos metas a ser atingidas. E nós trabalhamos para atingir nossas metas. Mas será que sempre a gente consegue? Será que atingimos os níveis desejados? Atinge a meta evolutiva? Essa meta é alcançada? Parte sim, e esta parte se classifica, podemos classificar em três níveis. A parte que atinge o máximo de compreensão, de evolução, e há uma parte que atinge o nível médio de evolução de consciência, e há uma terceira parte que atinge um nível mínimo, o necessário para sair do ciclo anterior de consciência e fazer parte do próximo estado evolutivo de maneira compatível com a nova realidade. Completando o aprendizado. O que não atinge os primeiros níveis de consciência evolutiva se dividiram e continuam evoluindo nos planos que ainda falta para ser para ser concluído. Quando encerram o ciclo evolutivo, as consciências que não se tornaram aptas a um novo estado, vão para um novo período de manifestação, continuando da onde parou, como já havíamos comentado antes, embora em uma nova realidade. Então, a gente acha que então a gente vai ter fazer tudo igualzinho. Os valores vai ser compatível com o estado de consciência, mas um novo mundo, uma nova realidade.
ok? Seguindo aqui mais um trechinho. Origem da vida e da consciência. A Jéssica quer fazer um comentário sobre o que falamos antes ou uma colocação para a gente melhorar a compreensão desse processo que nós acabamos de comentar? Eu como ouvinte aqui hoje, tá? Eu ouvi isso. Tá? Se quiser fazer uma, assim, uma pergunta, uma colocação. Deixa eu fazer uma pergunta. Sim? Sobre o reino mineral, né? Ele teve duas fases, né? Vamos dizer assim, né? Cosmogênese, eu digo assim, eu queria até perguntar para você, quando você começou a estudar cosmogênese, como que foi o seu entendimento sobre cosmogênese? Foi fácil ou difícil? Foi fácil, já para você? Está sendo fácil ou está sendo difícil para você, a cosmogênese? Olha, Não, eu tô, ô Wilson, eu estou só dando uma provocadinha para a Jéssica falar alguma coisa. Está sendo fácil ou não para você? Sabe como é tudo fácil, por isso que eu estou só ouvindo aqui. Bom, o Jéssica, falando em cosmogênese, o que é cosmogênese? Em duas palavras, só na tua... assim, não precisa falar muito. Duas palavras sobre cosmogênese. O que você entende por cosmogênese? Seria estudo sobre a origem de tudo, né? Deixa eu falar um negócio, Deixa eu falar um negócio. Você sabe quanto tempo eu demorei para entender um pouquinho de cosmogênese? 6 anos. Não, Aí, deixa eu ver, só terminando, né? Aí, teve um dia que eu estava escutando o Ademar, né? Tem uma palestra sobre cosmogênese, são 16 horas, só sobre cosmogênese. Aí que eu fui conseguir compreender muitas coisas, foi como se descontinuasse um véu. E eu achei muito interessante, porque realmente é difícil. Agora, quando você compreende, parece que é fácil. Entendeu? Então, não sei se você já ouviu, né, cosmogênese palestra, na verdade, são 16 aulas. Só sobre cosmogênese. Muito bom. Eu falo que eu trabalho, quando eu trabalho viajando, eu sou mineiro, né? Então eu tenho facilidade, eu vou envolvido, né? Então, porque realmente você está em casa e colocar ali, vamos dizer assim, e ouvir é difícil, porque dentro de casa, querendo ou não, sempre tem alguma coisa que atrapalha, né? Só se você está, né? E pensa que vai ficar uma hora para vir. Então, você não ouviu isso, se você tiver realmente compreendendo notícia de cosmogênese, dá para entender legal. Então, só então respondendo a pergunta que você fez, olha, para mim, cosmogênese ainda continua sendo difícil. Não vou dizer que é fácil. Eu penso que é o seguinte, é um processo de aprendizado que vai evoluindo, e é natural que daí a gente, ao ir vendo vários aspectos do conhecimento, como o conhecimento iniciático ele é múltiplo, ele é ligado com as 7 tônicas, algo que a gente estuda de uma tônica completa com a outra, daí de repente vai caindo a chave. E mesmo porque a gente está lendo fazendo uma lição ou estudando alguma coisa e já leu aquilo várias vezes.
De repente, lá na frente, um dia você vai ler novamente, daí vai compreender coisas que parece que você não viu naquele momento. É natural isso, tá? É, é, seguindo então o nosso processo aqui, a origem da consciência. Deixa eu ver se passamos certinho. Então tá. A origem da consciência, da vida e da consciência. De onde projeta esta consciência para evoluir? Então, uma pergunta. Então, já está entrando um pouquinho meio em cosmogênese, né? Já que falou em cosmogênese. Gênese, então, é que a gente estava comentando, é a origem de tudo, é a gênese do cosmos. Então, gênese vem de gênese, de gerar, né? Então, onde surge, é o germe. Cosmicamente, se conhece, através de quem que trilha um caminho de autoconhecimento, que surge de um momento chamado de um zero, 1.0 no universo, é o zero, que nós conhecemos como zero astro, ou um sol central, aquilo que todos nós conhecemos como Deus. E ela passa, então, a se manifestar, normalmente, em três aspectos, tem três formas de manifestação. Isso em todos os povos do mundo, todas as criaturas que já passaram por ciclos e ciclos de evolução, de uma forma ou de outra, compreende esse aspecto divino dessas três formas. E esse aspecto divino é o uno-trino. Do zero, do Sol central, então projeta-se o primeiro ponto para evoluir. A gente chama isso de causa. O segundo ponto, esse primeiro ponto é um ponto no círculo. Então você tem o zero, o primeiro é um zero sem nada dentro, um círculo sem nada ali no espaço. É como se fosse, que se diz assim, aquele que está em todos os lugares e ao mesmo tempo em lugar nenhum. É aquilo que existe e ao mesmo tempo não existe. Está tudo em potencial. O um é aquele que é a causa, provoca o processo, é a ideia, é chamado de pai. Então, por isso que ele é simbolizado com um zero com um ponto no meio, assim como o óvulo, né? Quando recebe o pontinho no meio. Assim, o segundo ciclo representa o mundo das leis, o mundo da plasmação. É conhecido também como o mundo da Mãe Divina ou do Espírito Santo. E o terceiro momento evolutivo universal que se manifesta é quando esse zero com um traço, que é dividido em duas partes, se torna um zero com uma cruz, que é o espírito e a matéria entrelaçado, ou que, como se diz normalmente, o espírito crucificado na matéria. É o período da atividade, que a gente chama de filho. Então, de uma maneira bem simples, toda a humanidade, mesmo não entendendo bem o processo, entende mais ou menos que é da onde se projeta, é da onde a gente vem, é da onde vem o espírito para evoluir. O espírito está subdividido, começa subdividindo para fazer o processo de evolução. E é por isso que a gente tem aquele triângulo ali com as três, a causa, lei e efeito, né? Representando os três tronos. Muito bem. Seguindo aqui, do uno trino, refletindo então sobre o uno trino representa então aquele zero, aquele primeiro ponto ali da evolução. Esses três juntos estão dentro e potencial dentro daquele círculo que não existe nada dentro, que seria esse círculo aqui, círculo branco. Quando ele, então, entra em manifestação, ele se torna, então, um triângulo com os três tronos em ação. Primeiro, segundo, terceiro. Desse triângulo, então, que é o mundo
superior, surge os 7 sóis, ou 7 anjos da presença, as 7 hierarquias criadoras, onde vai se multiplicando na matéria, vai se densificando até chegar ao plano mais denso e que dá a nós os 7 chakras, os 7 raças, as 7 hierarquias, assim sucessivamente. Então, é uma cadeia que vai que se lança e que vai se densificando na matéria até chegar ao ponto mais denso. Olhando aqui, nós temos um desenhozinho, não sei se dá para vocês verem aí, mas no primeiro momento, então, desses 7 raios, se lança, então, o primeiro raio, ele vai, esse raio divino, então, ele vai gerar aquilo que nós chamamos o primeiro momento evolutivo, que é a hierarquia que vai gerar o ar, né, que se constitui o ar, a hierarquia do ar e do mental. No momento seguinte, se projeta a segunda hierarquia, acumulando a experiência da hierarquia anterior. Aqui nós vemos que na primeira, temos aqui como símbolo planetas, são a consciência dos planetas Saturno. Saturno seria a hierarquia de Saturno, são os anjos mais antigos, vamos chamar assim. A segunda hierarquia são as hierarquias solares ou do fogo, que ia gerar o elemento fogo, como consciência, não como ainda ar, como consciência, não como forma densa, como nós conhecemos. No terceiro momento evolutivo, passava para o globo seguinte, aqui que nós temos como Lua, então é onde saiu a consciência da água, ligada ao emocional humano. Então, cada elemento cada inteligência desses elementos dá para o ser humano um veículo e um estado de consciência. E no quarto momento, o planeta Terra, então, entra em ação no plano mais denso de densificação. Depois da consciência passar por esses 3 anteriores, aí ele entra nesse processo do quarto, que é da parte mais física, o físico de todos os físicos. Dentro do planeta Terra vai passar pelos 7 estágios de evolução também. Aí depois o futuro seria o planeta, seria a consciência de Vênus, a sexto a consciência de Mercúrio e a consciência de Saturno, que seria quinto, sexto e sétimos estados evolutivos cósmicos que temos que percorrer nesse sistema de evolução. Já comentamos que cada uma dessas hierarquias nos deram o ar, a hierarquia do ar nos deu o físico, a do fogo nos deu o corpo astral e o da água nos deu o vital. A evolução, então, vai sendo a última tônica que traz acumulada todas as experiências das tônicas anteriores. Então, nós trazemos dentro de nós todas as hierarquias interiores. O conhecimento disso é que nos vai dando consciência, está desenvolvendo a nossa consciência para compreender a evolução de maneira tranquila e nos conduzir com harmonia e paz no processo evolutivo. Aqui, podemos relembrar aqui que são três temos aqui as hierarquias dos sistemas, 3 a serem desenvolvidas, que são as hierarquias do futuro que está desse lado. E aqui as 3 que já estão concluídas. Passando, então, para o processo, para a lâmina seguinte, vamos ver a hierarquia no quarto globo. Então, ali nós damos uma vista de olhos sobre a cosmogênese, damos uma olhada, lançamos esse olhar assim para ter noção de onde a gente veio, mesmo que a gente não entenda profundamente isso, mas sabendo que temos uma origem cósmica, isso faz uma grande diferença aqui na nossa existência. Nós vamos agir como seres, não seres que desaparecem simplesmente como por acaso. Estamos existindo por acaso. Nós temos uma linha de evolução da qual a gente vem percorrendo cosmicamente, através da consciência, por eons. Nesse gráfico aqui, a gente pode ver que temos o globo Terra rodeado por 7 outros globos, que nós conhecemos por 7 planetas do sistema evolutivo. Aqui colocamos no gráfico novamente. Então,
coloquemos aqui nesse gráfico como se deu, então, essa evolução, né, aqui no sistema do quarto globo. No primeiro momento, nós tivemos um processo de evolução no quarto globo. É uma nova forma de olhar, que lá já botamos o planeta Saturno, o Sol e a Lua e o globo Terra. E aqui é o quarto sistema de evolução. O sistema seguinte, Vênus, Mercúrio e Júpiter. Estamos, nesse momento, aqui no globo Terra, desenvolvendo, então, esses estados de consciência anterior. Olhando aqui na Terra, colocamos aqui o globo Terra como o nosso momento atual, dentro da tríade, a tríade projetada no globo Terra e nas criaturas que estão evoluindo. A evolução passa por 7 raças mães, e cada raça mãe por 7 subtônicas de evolução, ou 7 sub-raças, e assim sucessivamente. Então, a mônada ou o espírito se lança na matéria dos planos sublimes, sutis, superiores, e vai se densificando. Para evoluir, para transformar, qual é o objetivo dessa projeção da existência dessa mônada na matéria, dessa projeção na matéria? Qual, então, é o objetivo da vida? Para transformar a vida energia em vida consciente, para transformar todo esse potencial que nós trazemos latente em consciência, ou seja, em conhecimento, saber quem a gente é e transformar a parte que ainda está por evoluir em parte evoluída, em parte luminosa. Aqui temos, isso é representado, a mônada é representada pelo triângulo, assim como como o divino, que é a parte do espírito em nós. Então, nessa parte, nós temos aqui a trindade, né? E na parte humana, nós temos aqui o corpo e a alma, que é a parte que está evoluindo na matéria. Nesse processo de evolução da raça humana, nos primórdios do planeta Terra, ainda quando a Terra não era sólida, então começou a surgir a primeira raça, que era a raça bórea. Essa primeira raça se deu na parte, segundo os conhecimentos das ciências das idades, na calota polar, na parte norte do planeta. Ela teve como tônica desenvolver, então, aquele estado de consciência que nós vimos lá, nós vimos da criança, só que nesse momento aqui, é um estado de consciência ainda no etérico, um etérico bem sutil, um protótipo do que viria a ser. Então, como o planeta não era densificado, a consciência que evoluía lá também era compatível com a densidade do planeta. No segundo momento evolucional, na segunda raça, que é conhecido como segunda raça mãe, é a hiperbórea, a primeira é bórea, ou adâmica, a segunda hiperbórea. Então, ela já tinha um revestimento um pouquinho mais denso, mas ainda não era o denso físico como nós conhecemos hoje. A terceira raça foi a lemuriana, que passou por várias fases. Começou com uma fase não densa, depois foi se densificando, se tornou os primórdios da raça humana, que é aquele que tinha conhecido como cíclope, e teve depois, nessa raça que a gente recebeu o mental, do qual a gente não tinha, o mental anterior, só tínhamos os estados de consciência ainda ligada ao físico vital e ao emocional, e não tínhamos o mental. Ali que houve, então, a descida da mente, onde nós recebemos, então, o livre-arbítrio. O nosso estado de consciência era focado no emocional ainda, cumulativo com os anteriores. O mais denso foi a raça Atlântida. Foi na Atlântida, foi a quarta raça mãe. Nessa quarta raça mãe, desenvolvemos o mental concreto. Então, foi o ponto de densidade mais absoluta, mais forte na evolução, foi nesse momento. No momento atual, então, nós encontramos aqui na quinta raça ariana, e estamos desenvolvendo, nossa missão é desenvolver a mente abstrata. Já o princípio dessa mente crística, né, em nós, começando pela mente abstrata, aqui vamos passar depois para a sexta, com a raça
bimânica e a sétima raça atabimânica. Então, aqui a gente pode fazer dar uma olhada e nos olharmos e ver onde nosso estado de consciência está. Nós podemos estar aqui na quinta raça com a função, o potencial de desenvolver a nossa mente abstrata, ou como meta para ser atingida a mente abstrata, e estamos ainda presos na mente concreta da quarta raça, que por milhares de anos esteve, ou às vezes ainda no emocional, que é da terceira raça. Então, por isso que se fala, e esses 4 estados de consciência anterior está configurado nesse quadrado, que é o nosso quaternário, que dá a nossa personalidade, ou seja, a alma e o corpo, que dá a nossa personalidade. Ao equilibrarmos e tomar consciência desses 4 estados de consciência anterior, facilitamos e desabrochamos a capacidade de desenvolver, então, a mente abstrata, que é da quinta raça. Essa projeção do espírito na matéria, densificando, é chamado de caminho de descida, né? E o caminho de subida é a volta. Então, pode notar que a gente teve um momento de densificação e agora estamos num momento de sutilização, quer dizer, de aquisição de consciência, de subida consciente no processo. Tá? Prithvimarga e Nivrithimarga. São palavras sânscritas sobre esse processo de descida e subida. A quinta raça mãe, então, dentro do globo, nós estamos agora, na quinta raça, passamos, então, por esses 3 anteriores, como vimos. Tivemos, então, como regência, na primeira, a regência da consciência de Júpiter. A gente fala planeta, Júpiter, mas é a consciência que dirigiu o primeiro sistema de evolução, a consciência de Júpiter, então, fez aqui o seu trabalho para fazer o desenvolvimento dessa primeira raça na Terra. A segunda, aliás, a primeira foi o Sol, Urano, e a segunda, Júpiter, e a terceira, que foi a consciência, estado de consciência, terceira raça, foi Vênus e Marte, que esteve em ação. A consciência dessas hierarquias, de Vênus e Marte, que trabalharam para desenvolver esse estado de consciência anterior. Isso é representado pelo triângulo de ponta para baixo, então a descida do espírito na matéria. Quando chegamos no ponto mais denso, que é a quarta raça, nessa aqui, foi Saturno e Lua, que as consciências planetárias de Saturno e Lua, que dirigiram o processo na quarta do mental. A questão do mental, pode ver que Saturno é a mente e Lua é a emoção, para que isso fosse completado. Isso continua ainda sendo resolvido hoje, mas avançou-se, atingiu o nível máximo que foi possível naquele momento. Quando isso acontece na quarta raça, o triângulo entra dentro do quadrado, ou seja, o espírito e a matéria, o que a humanidade chama de bem e mal, se confunde na criatura humana. Já nesse momento que nós estamos vendo, que é da quinta raça, despertando o quinto estado de consciência, o triângulo começa a inverter no sentido de subida. Então, era de descida, agora nós começamos, a consciência começa a desabrochar. Então, a criatura humana passa a entender quem ela é, que ela compreende o passado, entende que ela é e compreende, e se fizer um processo iniciático, compreende o futuro e para onde vai. Nisso, ela se torna cada vez, e esse processo começa a se tornar mais acelerado, e além de acelerado, consciente. E é o que aqui na albiose e na escola iniciática se chama de saque contra o futuro, quando a gente antecipa um estado de consciência que ainda só teríamos acesso quando chegasse aquele próximo momento evolutivo. Nesse sentido, surge aqui o triângulo para cima, o triângulo de subida da consciência, o de descida e de subida. Quando esses triângulos se entrelaçam no ser humano, depois nós vamos ver no chakra cardíaco, aí o ser humano completa o seu equilíbrio espírito e matéria. Aí tem o triângulo de 5 pontas representando o ser humano no microcósmico e o ser humano no triângulo de 6 pontas entrelaçado e equilibrado como o humano macrocósmico.
Agora, um comentário para alguém aí que quer fazer? Sobre essa lemuriana. Só um minutinho aí que eu quero dar das boas-vindas ali para um amigo que está aqui também assistindo. Pode falar um oi aí? Carolina, quer falar? Falar um oi? Cumprimentar os presentes? Tudo bom com você, Daniel? Tudo bom, gente? Tudo bem, obrigado. Seja bem-vinda. Então tá, continue com a gente, tá bem? Então, Wilson, por favor, continua com as tuas colocações. Então, sobre a raça lemuriana, né? O mental foi, vamos dizer assim, foi criado na raça lemuriana. Quarta raça ou quinta raça? Olha, sub-raça da lemuriana. Acho que foi na quarta, né? A queda das hierarquias se deu da terceira para a quarta, onde, no meado da terceira raça, onde que houve, onde o ser humano recebeu o mental. E, ao mesmo tempo, recebeu, então, a capacidade da geração em separado, né, do sexo, também. Anteriormente, era um processo diferenciado, que não como o que nós conhecemos hoje. Sim, todos os processos, né? Aí quando ele veio aumentar foi quando ele começou a fazer, na realidade, é o chamado paraíso, né? Na Bíblia diz Adão e Eva, mas nós sabemos que não é bem assim. Porque quando o ser humano, vamos dizer assim, pecou, aspas, né? Foi quando ele ganhou mental, porque a raça lemuriana antes de ganhar mental era alma bruta, né? Era alma bruta, então, logicamente, eles viviam, vamos dizer assim, no paraíso, né? Eram títeres, né? Quando ganhou o mental, né? Aí foram expulsos do paraíso, né? Enfim, aí chegamos até agora, nós chegamos, né? Às vezes eu me pergunto por que, embora eu sei que a criança você tem que contar a historinha, né? Então, por isso que não é falado da maneira correta a forma que o ser humano deve alimentar. Seria porque é difícil, né? Bem, Wilson, essa de contar a historinha é um processo normal e natural, porque o conhecimento ele é passado por símbolos e é dado a cada grupo de criatura que está no processo aquilo que ela necessita para o momento. Então, para os demais que procuram se inteirar, é porque dentro delas já começa a surgir uma necessidade e elas estão preparadas. Então, é por isso as histórias, por isso existe a iniciação simbólica, que todos temos que passar se quisermos entrar na iniciação real, porque o que vemos, todos que começam o caminho, seja de conhecimento, em qualquer linha, ele logo começa a perceber que temos um véu, uma maia que a gente fala. E esse véu temos que nós mesmos ir tirando. Muito bem? Podemos então seguir. Isto. São vários véus. A gente fala a dança dos sete véus, né, que é uma linguagem oculta, que o pessoal fala, tem a dança dos sete véus. A dança dos sete véus é a existência, a dança da vida, a dança da existência. E o que é isso? À medida que tira um véu, a gente enxerga um pouquinho mais, a gente vai tirando o segundo, mas só que a humanidade ainda desconhece que são 7 vezes 7, né? São 49. Para cada raça, nós temos 7 véus multiplicados por 7. E ainda tem as tônicas, ainda por qual a gente passa, que são as subdivisões. Então, é lindo isso. Depois que você começa a querer caminhar no processo, fica mais interessante.
Muito bem, então podemos dar mais um passinho aqui para a gente seguir. Depois, no final, a gente pode fazer uma conversa mais aberta, porque agora já temos, começamos com das 8. Eu acredito que a conversa vai estar boa. Se o pessoal quiser, podemos falar mais um pouquinho, e aí todas as pessoas que quiserem falar. Eu vou ter que me ausentar agora, mas depois eu acompanho o restante lá, que já vai estar gravado, tá? Isso. Licença aí para a Carolina também. Tranquilo. Mas eu assisto depois, tá bom? Tá bom, filha. Seja bem-vinda aí. Qualquer coisa, estamos aí, tá? Obrigado pela presença. Não, não. Imagina, tá bem bom. Isso. Agora, temos aqui mais uma lâmina, que, olhando para aquele processo anterior, nós podemos ver aqui uma espécie de síntese. Em tudo que vimos, nós podemos ver que nessa gravura aqui do homem vitruviano, de Leonardo da Vinci, então está sintetizado o que que a gente teve conversando até agora, sobre o processo de evolução até cósmica do ser humano. É por isso que os símbolos são muito importantes, porque os símbolos guardam o conhecimento sem ser deformado. À medida que nós tiramos os véus e vamos compreendendo, aí começamos a despertar os níveis de consciência interna e reconhecemos nos símbolos aquilo que nos vem dar suporte à nossa consciência. Então, percebemos aqui a estrela de 5 pontas representada pelo homem crucificado na matéria. Seria o homem com braços abertos, com os pés junto aqui, seria então ali uma cruz, seria o quaternário, seria aquele 4 estágios de consciência sendo desenvolvido, a gente preso naquele estado, mais o 5º estado de consciência, que é a mente, o espírito, a ser desenvolvido. No outro momento, ele aparece. Então, tem um quadrado e o triângulo. Você vê um triângulo para cima e um triângulo para baixo. É quando o espírito está mergulhado na matéria. Quando o espírito inverte, começa a subir, que seria nesse momento que a gente está a partir da 4ª raça, então ele se torna um hexágono. O espírito e a matéria começam a se equilibrar. Então, aqui, o triângulo de 5 pontos representa o ser humano crucificado, normal, com as suas evolução dentro do processo natural, acertando, errando, estudando e fazendo o processo. Quando ele vai compreendendo que ele começa a desenvolver o novo estado de consciência, os braços e as pernas se soltam e ele se torna um ser humano do 5º plano. Então, ele é um ser livre, não está mais preso na matéria. Embora vivendo na matéria, ele tem domínio sobre o seu estados de consciência anterior do qual passou, nesse momento evolutivo atual, embora ainda vivendo nessa realidade. Então, esse é um gráfico que sintetiza essa ideia. Nesse último gráfico aqui, nós podemos aqui atingir. O humano atinge o equilíbrio, vamos por aqui, complementação do que vimos. Então, aqui temos o gráfico mostrando o triângulo superior, com os 3 chakras superiores, que seria aqueles 3 estados de consciência divinos, ou crístico, ou seria o ático, o búdico e humanas, no ser humano, humana superior, e os estados de consciência inferior, representados pelos chakras básico, o esplênico e o umbilical. E o equilibrante, que é o cardíaco, que é o chakra do ser humano, que dá a conotação de humano, de man, de manas. Então, temos aqui, nesse inferior, esse representa no humano as emoções, os instintos e as partes físicas, as consciências físicas, e na parte de cima representa, então, a parte espiritual do ser humano, ou crística, intuição e angélica, que é a humana superior. Aqui temos uma pétala a pétala do coração, o coração com suas 12 pétalas, onde as 12 pétalas para ser equilibrada, né, que seriam os 12 trabalhos de Hércules. Ao equilibrar os 12 trabalhos de Hércules, surge então uma 8ª pétala, que é o 8º chakra, que é o Vibhuti. É o Vibhuti que traz, então, a consciência do ser humano integral, daquele que atingiu os seus níveis de consciência. O Vibhuti só vai surgir no ser humano
consciente depois que ele atingir, fazer o trabalho de evolução nas 12 casas evolutivas, né? Que seria 3 multiplicado por 4, 3 vezes 4, 12. E aqui, então, um triângulo que nós já vimos lá, equilibrando, representando o ser humano já equilibrado, que atingiu o seu nível de consciência. Aqui também é a mesma imagem com outra representação. E concluindo aqui, que a humanidade desperte a mente abstrata, estado de consciência exigido para este ciclo de existência. Nesse momento, abro para o comentário, Wilson. A nossa convidada, vamos ver ela falar um pouquinho. Isso. Vamos ver se ela quer falar também. Carolina, quer comentar alguma coisa ou fazer uma colocação? Tá fechado o microfone. Oi. Oi? Estou aqui acompanhando, peguei o bonde andando aí já, eu tinha marcado para ver, mas esqueci, aí entrei sem querer no internet, estava aí andando, e conheço um pouquinho disso que você está falando, estou aqui ouvindo, aí que eu tiver qualquer comentário, pergunta. Muito bem. Obrigado. Então, Wilson, vai lá, faz o teu comentário aí. Eu queria terminar um comentário sobre a saúde e depois, quando passou da Libriana para a França, porque no sonho a árvore apareceu mágica. Então, você imagina na época Atlante, na mudança de raça, a tribo Atlante, como que não era, né, aqueles os Atlantes e os Lesbianos, assim, a diferença, né, até também, né, como se a gente vivesse um eterno filme, já assistiu As Crônicas de Nárnia, já assistiu O Senhor dos Anéis, assim. Então, já. Exatamente isso, né? Parece que esses filmes aí assim, são só ficção, mas essa ficção tem um peso de verdade, né? Porque não existe acaso, né? Então, dentro vamos dizer assim, do átomo primordial, né? Cada um a nascer, justamente cria cineastas que criam isso, tem uma invenção, né? Então, para a gente que está nesse caminho, a gente até compreende um pouco que realmente não é muito mais velho do que qualquer filme pode, vamos dizer assim, qualquer filme pode passar. Né? Então, pode falar mesmo. Não, pode concluir. Então, é isso aí, vamos dizer assim, eu sou apaixonado por entender realmente, vamos dizer assim, a Lemúria, a Atlântida e depois chegar até o mundo seguinte. Porque não tem mais, né? E dentro de tudo isso, a gente fica até triste, né? Porque a evolução do ser humano é muito delicada mesmo, sabe? Porque a gente vê o que a gente vê hoje, né? Parece que o negócio é a conta gotas mesmo, a evolução é a conta gotas. Né? Porque fisicamente, mas espiritualmente, né? E se você for ver, tem que ter um equilíbrio, né? É muito difícil, né? É isso aí. Mas Então, Wilson, é muito boa a colocação, né? Porque realmente a gente quando a gente está fazendo uma busca, a gente começa a olhar para o mundo à nossa volta e quer que o mundo continue evoluindo rápido também. Mas a gente também tem que olhar que a gente nem sempre a gente também está fazendo tão rápido assim como pensa, porque
A gente anda dando voltas e voltas e vai descobrindo as coisas aos poucos. Na primeira fase é a fase da evolução natural mesmo. Depois, através da experiência. Quando só então revendo lá, existem essas fases da infância da humanidade, que é comparada com o bebê, por isso que eu coloquei lá no início a imagem do bebê. A infância, na infância, o bebê ele precisa dos cuidados dos mais velhos. Então, no caso da humanidade, na sua infância, nos primórdios da face da Terra, ela era cuidada pelos pitres, né, os senhores de cada momento evolutivo. Então, existia uma hierarquia fazendo esse processo, até que depois vem na primeira raça, segunda, terceira. Na terceira raça é que, considerando assim que ele já estaria na sua fase adolescência, e entrando para a juventude da humanidade, que foi dado então o mental para o ser humano. Até então, ela era uma unidade infantil. Hoje continuamos, às vezes, parte de nós ainda continuamos com a nossa mentalidade o nosso estado de consciência focada nos instintos, que é lá ainda do tempo pré-lemuriano ainda, ou no emocional, que é do tempo da Lemúria, querendo evoluir através dos fenômenos, essas coisas, sem compreender o processo tal, que os fenômenos foram o nosso auge, né, na Lemúria. Aí, hoje, passamos pela Atlântida, né, atingimos um estado de evolutivo que depois, nos próximos encontros, a gente pode falar sobre a Lemúria, sobre a Atlântida especificamente, etc. E chegamos ao momento atual, mas com o estado, maior parte das vezes, com o estado de consciência anterior. Ora, se nós somos adultos, adultos assim, evolutivos, aliás, vivendo na quinta raça, que já pode despertar a mente abstrata, com o estado de consciência da quarta, da mente concreta, da terceira, é natural que demore o despertar. Por isso que a gente está aqui conversando, para que as pessoas, e como existe o livre-arbítrio, a parte mais legal disso é o livre-arbítrio, que a evolução vai acontecer de uma forma ou de outra, vai chegar um momento que esse mundo vai desaparecer e as pessoas vão estar no outro mundo, tá? Vão estar numa outra realidade. Aqueles que atingiram o nível de consciência vão estar conscientes, quem não atingiu vão estar lá com o estado de consciência que atingiu aqui. Isso não tem como, é um processo, não tem como fugir. Tá? Agora, quem de sã consciência compreender isso, não irá querer entrar no próximo ciclo sem entender o que está fazendo. Gostaria de entrar lá com os olhos abertos, acordado. Espero que as pessoas queiram entrar com os olhos abertos, acordados, sabendo quem elas são, ter paciência uma com as outras, porque nós não vamos chegar lá se não tiver paciência com o próximo, com a humanidade, com todos nós, e principalmente conosco mesmo. Tem uma frase que diz assim: a iniciação aparece quando você está pronto, tá? Na tua vida. Agora, você também pode falar sim ou não, e pode adiar ela e continuar pela iniciação natural, que fazia antes, né? Mas não é a única oportunidade, vai surgir outras oportunidades. Aquela ideia de que as oportunidades só surgem uma vez na vida, é uma ideia que não tem valor, né? As oportunidades vão se renovando. O que acontece é que o prazo vence. Aí é o seguinte, o prazo venceu, aí chegou ao fim daquele momento, fechamos a mala e vamos para frente com o que temos, tá? Aí é o seguinte, não adianta reclamar. É bom falar assim, olha, foi o que eu fiz de melhor, daqui para frente eu vou fazer melhor do que fiz antes. Mas se quiser continuar fazendo como antes ainda, continua sendo livres. É isso. Concluindo essa ideia aí, se quiser falar mais alguma coisa, podemos fechar. Esse livro tem limite, né? Isso. Chega um momento que se você não alcançar aquele limite, aí vamos ver assim, vai ficar lá um pouquinho para trás. Não que tenha fim, mas já não entra vamos dizer assim, dentro desse contexto, né? Isso. Porque, segundo, vamos dizer assim, o conhecimento que nós temos é 777, né?
Embora é um negócio muito complicado de entender o que é essa 777, sabe? Então, tem muita coisa para aprender realmente. É isso. A Carolina quer falar alguma coisa? Vamos ouvir ela. Tá ligado? No telefone, não. Não, você está no ar, pode falar. Sobre livre-arbítrio, que eu entendo de livre-arbítrio, que na verdade a gente não tem. Até a astrologia mostra, a numerologia, todas essas coincidências mostram que a gente já vem com um mapa desenhado daquilo que a gente vai fazer. Daquilo que antes daqui nos propomos a cumprir de tarefas aqui, né, com a nossa evolução, com o nosso aprendizado, com coisas. Mas não existe um livre-arbítrio do que vamos fazer, só existe um livre-arbítrio da escolha. Vai ser agora ou daqui a pouco. É isso. É só isso que existe, a escolha do momento, vai ser agora ou depois. Porque o que está predestinado vai ocorrer em qualquer momento. Justamente. Pode ser agora ou qualquer outra hora, mas não sai enquanto não resolve. Muito bem, é isso. Bem lembrado. Bem lembrado, porque o livre-arbítrio está condicionado a esse. O livre-arbítrio não é fazer o que quer. Ele está ligado ao seguinte: eu posso fazer o que quero, mas tem que colher o resultado, tá? Tanto bom como não. E aí é o seguinte: vai chegar uma hora que vai ter que acontecer e ele existe para dar a gente a oportunidade de a gente fazer a experiência e fazer a escolha voluntariamente, né? Agora, ele não é 100% do voluntário porque ele, ele mais cedo ou mais tarde vai trazer as consequências. Daí é aquela lei da causa e efeito. Nesse sentido, ela tem, então ele é uma lei cósmica, não tem como fugir dessa caminhada. Aliás, tem como continuar pelo lado não evolutivo e depois entrar no ciclo do desmanche, mas esse não é o nosso tema de hoje para quem quer se desconstruir de vez, não é isso, não é essa a ideia. A gente vamos concluir então a nossa conversinha de hoje, que foi um pouquinho, vai já 1h30 quase, e esperando que as pessoas que porventura ouvirem essa diálogo aqui, que decidam que desperte alguma coisa e resolvam se conhecer. E quem sabe fazer a sua iniciação. Se estiver interessado em fazer iniciação, procure a Sociedade Brasileira de Eubiose, faça a sua inscrição. Há várias maneiras de se iniciar, uma maneira online, uma maneira presencial nos locais que tem departamento, e a maneira online, a maneira presencial no momento está sendo presencial online, pode se chamar assim, que seria através das lives. Acredito que no futuro está sendo conversado, talvez se torne também uma forma de iniciação, né, presencial online, mesmo depois dessa situação de quarentena. Então, um fraterno abraço a todos, agradecemos a presença, então, do Wilson e também da Carolina nesse momento, agradecemos a presença da Jéssica, que teve aqui, a Jéssica que teve até há pouco, e fraterno abraço e até o próximo encontro, sábado que vem, às 20 horas. Boa noite. Boa noite.